Com mais de 90 mil jogadores profissionais registrados e mais de 1.300 atletas exportados anualmente para o exterior, vocês têm curiosidade de saber como o Brasil consegue alimentar essa impressionante fábrica de talentos do futebol mundial? Meus amigos, de onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem aí nos comentários enquanto descobrimos juntos os segredos por trás da estrutura nutricional que transforma meninos brasileiros em máquinas de jogar futebol. Pessoal, quando falamos de futebol profissional no Brasil, estamos falando de um ambiente extremo. Pensem comigo, são garotos de 15, 16 anos que deixam suas famílias, suas casas, seus amigos, tudo para viver em alojamentos de centros de treinamento. É um mundo onde a pressão é imensa desde cedo. Um especialista em categorias de base revelou algo impressionante. De cada 7 mil jogadores, apenas um se torna profissional. Imaginem só, 7 mil sonhos para apenas uma realização. E durante toda essa jornada, das categorias de base aos contratos milionários na Europa, existe um elemento fundamental que muita gente ignora: a nutrição. Vamos pensar juntos. Um jogador profissional durante uma partida pode queimar até 1.500 calorias. Isso é quase o que uma pessoa comum consome em um dia inteiro. E não estamos falando apenas de energia. O corpo desses atletas precisa se recuperar rapidamente, prevenir lesões, manter a concentração mental. Tudo começa no prato. Amigos, a jornada nutricional de um craque brasileiro começa muito antes dos holofotes. Nos centros de treinamento espalhados pelo país, meninos a partir dos 15 anos vivem uma rotina militar. Vou contar uma história real que ilustra bem isso. Nos principais centros de treinamento, CTs, dos maiores times do Brasil, como a Academia de Futebol do Palmeiras ou o CT do Grêmio, existe uma figura fundamental que pouca gente conhece: o chefe de cozinha. Na Granja Comari, onde treina a seleção brasileira, tem uma cozinheira chamada Léa Cristina. Os jogadores dizem que não tem atleta que chegue lá e não se apaixone pela comida dela. Mas o que torna essa comida tão especial? A resposta está no planejamento. Cada refeição passa primeiro pela mesa de nutricionistas especializados. Eles calculam exatamente o que cada atleta precisa. Carboidratos predominam para energia, proteínas para recuperação muscular e uma variedade impressionante de frutas e verduras. Imaginem a cena. São 6 da manhã em um centro de treinamento. Os meninos acordam e vão direto para o refeitório. O café da manhã não é qualquer café da manhã. São ovos preparados de várias formas, aveia em abundância, frutas da estação, pães integrais, queijos magros, tudo calculado. Mas aí vem o primeiro contraste extremo. Enquanto esses meninos comem em refeitórios industriais, que comportam até 80 pessoas, muitos deles vieram de famílias onde mal tinham uma refeição completa por dia. Um atleta das categorias de base relatou que no São Bernardo, onde começou, conheceu meninos que só comiam pão com presunto e queijo. Um jogador mais velho acabou se voluntariando para cozinhar para os mais novos com o dinheiro que os pais mandavam. Quando finalmente conseguem subir para o time principal, lembrem-se, apenas 1 em 7 mil consegue. A estrutura muda completamente. Os grandes clubes do Brasil investem milhões em suas cozinhas. O CT Joaquim Grava do Corinthians, outro grande time brasileiro, por exemplo, tem um restaurante completo com cozinha industrial. Agora vamos aos números impressionantes, meus amigos. Um jogador profissional no Brasil precisa consumir entre 3.150 a 4.300 calorias por dia. Para vocês terem ideia, isso é quase o dobro do que um adulto sedentário consome. Mas não é só quantidade. Qualidade e timing são fundamentais. Antes de uma partida, os jogadores fazem refeições grandes 4 horas antes do jogo. 1 hora antes, um lanche rico em carboidratos. Durante o jogo, hidratação constante. Alguns perdem até 3 litros de suor em uma única partida. Depois do jogo, proteínas para recuperação muscular. Aqui está um dos maiores contrastes do futebol brasileiro.
enquanto 55% dos jogadores profissionais ganham apenas um salário mínimo por mês, os poucos que chegam ao topo vivem uma realidade completamente diferente. Neymar, por exemplo, tem suas preferências alimentares bem documentadas. Sabem qual é o prato favorito de um dos jogadores mais caros do mundo? Arroz, feijão, bife e batata frita. Simples assim. Mas quando estava no Paris Saint-Germain, ele tinha uma equipe de nutricionistas e chefes particulares, garantindo que até seus pratos favoritos fossem preparados da melhor forma possível. Enquanto isso, pessoal, a maioria dos jogadores em clubes menores enfrenta uma realidade bem diferente. Um jogador relatou que em um clube da segunda divisão ganhava $730 por mês. A estrutura, um campo que ficava impraticável em dias de chuva, alimentação básica, sem acompanhamento nutricional especializado. E aí está o paradoxo. O Brasil é o maior exportador de jogadores do mundo, mas tem uma das menores proporções de jogadores profissionais por habitante. Apenas 1 a cada 102 mil habitantes joga futebol profissionalmente. No Uruguai, país vizinho, é 1 a cada 7 mil. Quando um jogador brasileiro finalmente consegue um contrato na Europa, a estrutura nutricional muda drasticamente, mas nem sempre para melhor. Muitos jogadores jovens, acostumados com a comida brasileira, têm dificuldades para se adaptar. São comuns as histórias de jogadores que foram enganados com falsas promessas. Um atacante que trocou o Fluminense por um clube ucraniano descobriu que, ao invés do apartamento e refeições prometidas, teria que morar em alojamentos precários e se virar com a comida local. Voltou endividado e com a carreira interrompida. Meus amigos, o futebol está mudando. Os grandes clubes do Brasil finalmente entenderam que nutrição não é gasto, é investimento. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, todos têm departamentos de nutrição que rivalizam com os melhores da Europa. A UEFA, entidade que governa o futebol europeu, publicou recentemente diretrizes sobre nutrição para jogadores. E sabem o que descobriram? Que muitos dos conceitos que os clubes brasileiros vêm aplicando há anos estão corretos. A diferença está na consistência e nos recursos. Hoje, nos melhores centros de treinamento do Brasil, tecnologia encontra tradição. Exames de sangue regulares determinam exatamente quais nutrientes cada jogador precisa. Aplicativos monitoram o que eles comem fora do clube. Mas no final do dia, muitos técnicos ainda juram que nada supera um bom prato de arroz, feijão, carne e salada. O básico brasileiro que alimentou gerações de craques. Vocês sabiam que durante a Copa do Mundo, a seleção brasileira viaja com sua própria equipe de cozinha? Isso mesmo, chefes, nutricionistas, até os temperos vão junto. Nada é deixado ao acaso. E tem mais, alguns jogadores têm cláusulas alimentares nos contratos. Podem exigir tipos específicos de comida, horários das refeições, até marcas de água preferidas. Um dos casos mais curiosos, Ronaldinho Gaúcho, em seus tempos de Barcelona, era famoso por adorar churrasco. O clube até contratou um churrasqueiro brasileiro só para mantê-lo feliz, mas com porções controladas, claro. Amigos, depois de tudo que vimos hoje, fica claro que o sucesso do futebol brasileiro não é só talento natural. É uma máquina complexa onde a nutrição desempenha um papel fundamental. Desde meninos comendo em refeitórios coletivos sonhando com a Europa, até estrelas milionárias com chefes particulares, todos dependem do combustível certo para performar. O Brasil continua sendo a maior fábrica de talentos do futebol mundial. E agora vocês sabem que por trás de cada drible, cada gol, cada jogada genial, existe uma estrutura nutricional trabalhando dia e noite para manter essa máquina funcionando. E vocês, meus amigos, ficaram impressionados com essa jornada nutricional dos nossos craques? Quero saber, qual informação mais os surpreendeu? Deixem aí nos comentários. Se gostaram desse vídeo e querem continuar descobrindo os bastidores mais impressionantes do mundo do futebol, não esqueçam de curtir, compartilhar com aquele amigo que é louco por futebol e se inscrever no canal. Apertem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima, pessoal!